Você faz SEO on-page antes de entregar a página para o seu cliente? Opa, aqui é Graciela Neves e nunca falamos aqui no canal sobre SEO, eu nunca falei sobre SEO, eu trabalho muito com clientes que fazem tráfego pago e por isso eu não falei de SEO, mas é uma questão muito importante, inclusive eu participo de um grupo e as pessoas questionam muito isso e falam muito que é um absurdo alguém entregar a página sem fazer um SEO on-page, tá? Beleza, mas você que me acompanha aqui, tá me vendo pela primeira vez falar sobre SEO e talvez nunca tenha ouvido falar sobre SEO on-page, o que é isso, né? O que é o SEO? Existem duas formas de fazer SEO, o SEO on-page e o SEO off-page, que é bem mais complicado. Bom, o SEO on-page, existem mais, falando agora sobre o SEO on-page, existem mais, nossa, nem sei quantas centenas de regras que o Google tem para ranquear os resultados lá no resultado de busca. Então, vamos supor que eu tenho uma página e eu quero que minha página apareça nos primeiros resultados. Para que minha página apareça nos primeiros resultados, a gente conhece cerca de 200, que o Google divulga um pouco mais de 200 regras. Até bem pouco tempo atrás pode ser que esse número tenha aumentado, mas ok. Então, existem várias regras que a gente tem que fazer para que isso aconteça, tá? Mas não há nenhuma garantia de que mesmo que você faça essas regras, a sua página vai aparecer logo de cara nos primeiros resultados, ou do seu cliente, porque uma das regras é o tempo de vida, vamos colocar assim, o tempo de vida do seu domínio, tá? Do domínio do seu cliente. Mas o que a gente estava falando aqui a gente deve ou não entregar a página do cliente com o SEO on-page. Eu vou te mostrar mais ou menos como que a gente faz o SEO on-page, mas, então, a gente deve entregar ou não? Eu penso da seguinte forma: se o cliente está contratando o serviço de SEO, eu entrego com o SEO on-page. Afinal de contas, ele contratou o serviço. Eu, na posição de web designer, posso oferecer esse serviço para o meu cliente, se isso for importante para o meu cliente, ou seja, se ele quer aparecer nos resultados de busca, se ele está buscando esse tipo de coisa, ou se pelo menos ele vai fazer Google Ads, tá? Mas se o meu cliente, por exemplo, ele me contrata para fazer um lançamento, é muito pouco provável que ele esteja buscando ou passou pela cabeça dele trabalhar com ranqueamento no Google. Provavelmente que ele não está pensando nisso, tá? Ou mesmo se ele vai fazer tráfego pago, por exemplo, para o Meta Ads, Facebook e Instagram, ele também não está pensando em tráfego orgânico, beleza? Então, isso vai muito da necessidade do cliente, tá? Então, vamos embora para a tela do computador, eu vou te mostrar mais ou menos como que a gente faz isso, beleza? Então, olha só. Aqui eu estou numa página de um trabalho que eu estou entregando agora essa semana. E uma das coisas que, primeiramente, que a gente tem que se preocupar na página, aqui a gente vai ver várias imagens, inclusive duplicadas, porque eu vou mudando assim e acabo colocando. Depois eu vou apagando as que estão duplicadas, tá? Mas o importante aqui, por exemplo, é colocar sempre palavras, mesmo que eu gosto muito de usar só para uma organização minha aqui, por exemplo, aqui eu coloco fundo 4 porque eu sei que está na quarta dobra, tá? Mas aqui antes eu coloquei uma palavra que é uma palavra-chave para o meu cliente, então tanto no nome do arquivo quanto aqui eu ainda não fiz, e olha só, aqui eu tenho que colocar um texto alternativo, porque isso é importante aqui pro SEO, tá? Então eu tenho que usar esse text out pro SEO on-page. Então, eu tenho que colocar essas palavras-chave. Primeiro, a gente tem que fazer uma busca no Google Ads por essas palavras-chave. E eu tenho que colocar no nome dos arquivos, no text out das imagens, colocar essas palavras-chave
no nome da página, nos H1, né, que é nos H1 não, no H1, que aqui no caso, por exemplo, ó, aqui eu tenho o meu H1, tá? Olha só, tag HTML, eu tenho que ter pelo menos uma H1, pelo menos um H2 e é bom que tenha uma H3, tá? Isso é sempre, são tags HTML, tá? Então, a gente tem que ter um e apenas um H1 por página, tá? Eu já vi muita página que vai colocando vários H1, mas tem que ter só um. Então, aqui no caso, ó, eu tenho várias palavras-chave aqui que tem a ver com o alisamento. Que no caso dele, ele está trabalhando o alisamento. É um produto de alisamento, ele chama Lisage Brasilian, eu acho que é isso. É um produto de Portugal, tá? Então, o nome da marca é Blanche Paris. Ele é um cliente português, tá? Então, aqui eu tenho liso, impecável, brilhante, saudável, ingredientes naturais. Eu tenho aqui no H1, tá? Cabelo, que também é uma palavra-chave para ele. Aqui eu tenho com H2, alisamento orgânico. Aí aqui H2 também, de novo, alisamento orgânico. Cabelos indisciplinados. Tudo isso são palavras-chave que remetem ao produto dele, tá? Frizz, volume, reduz o volume, efeito liso natural. Então, tudo isso. E aí, no texto, eu tenho que ter um P também, que é o texto, tá? Aqui no caso é o parágrafo, eu tenho que ter também uma marcação de parágrafo. Também tenho palavras-chave. Então, ao longo de toda a página, a gente tem que ter as palavras-chave, ok? E além disso, só que não é só isso. Como que a gente vai saber exatamente quais são as regras, o que a gente tem que fazer? A gente vai vir aqui, ó, instalar, e aí eu vou aproveitar e fazer isso. Vou instalar um plugin que é o melhor plugin para trabalhar com o SEO, tá? Que é o Yoast. Não sei se a pronúncia é essa, mas eu acho que é. Yoast SEO, tá? Que é esse plugin aqui, ó. Ele não à toa tem 5 milhões de instalações ativas. Ele é o melhor plugin para SEO. Então vou instalar ele e vou ativá-lo. Só que tem um detalhe, ele não trabalha assim tão bem com o... Aqui eu tenho que fazer algumas configurações, eu vou mostrar aqui para você como que faz. Ele não trabalha 100% com o elemento, mas dá pra gente ter uma boa ideia do que a gente precisa fazer, tá? Então, eu vou fazer a configuração pela primeira vez. Aqui ele pede para atualizar aqui, ó, otimizar os dados para SEO, tá? Então, beleza, ele otimizou. Vou continuar. Aí aqui ele pede para fazer uma representação do site, que não é exatamente uma organização, mas eu vou deixar aqui como organização. E aí o nome do site é Alisamento Brasileiro, tá? O nome da organização eu vou colocar Blanche Paris, que é o nome da marca dele, tá? E aí depois, eu não vou colocar agora, mas depois eu vou colocar uma logo, tá? Que vai ser a logo do site, beleza? Então, eu tô ciente, beleza? E aqui, depois também eu vou colocar os perfis sociais. Depois eu coloco essas informações, a gente consegue voltar e configurar novamente. Aí aqui, ó, ele tá falando de rastreamento de uso. Tá falando aqui, ó, precisamos da sua ajuda para melhorar. Eu não vou querer que ele... e nem quero participar do boletim, então vou só salvar. E beleza, tá configurado, tá? Então agora eu vou voltar lá na página, vou editar, vou clicar em editar ao invés de ir direto para o Elementor, tá? E aí ele vai ter aqui, ó, tá vendo, ó? Aqui ele coloca análise de legibilidade. Aí ele tá colocando que precisa melhorar, por quê? Porque normalmente ele lê os dados que estão aqui direto no construtor do próprio WordPress. Então ele não consegue ler os dados que estão dentro do elemento. Então por isso que ele está falando que precisa melhorar a legibilidade e precisa também melhorar o SEO de uma maneira geral, tá? E aqui ele coloca, então, ó, tá aparecendo, ó, Lisage Brasiliense, alisamento brasileiro.
Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu posso organizar o título SEO, como que ele vai aparecer lá na ferramenta de busca. Posso também criar uma meta descrição, que é esse texto que vai aparecer aqui embaixo, e também posso mudar a imagem. Eu não quero que apareça essa mulher, eu quero que apareça uma imagem do produto, né? Muito melhor colocar a imagem do produto do que a foto dessa imagem daqui. E aqui, ó, é o que eu gostaria de te mostrar. Então aqui ele aparece várias coisas que a gente tem que colocar. Então aqui, ó, por exemplo, atributo alt da imagem. As imagens dessa página não possuem um texto alternativo que corresponda ao tópico do seu texto. Então é aquilo que eu já tinha falado inicialmente que eu tenho que colocar. Aqui ele está falando também, ó, nenhuma meta descrição foi especificada. Então eu tenho que especificar uma meta descrição. E aqui o tamanho da frase-chave, que ele chama de frase-chave, mas é de fato a nossa palavra-chave, tá? E aí aqui, ó, você pode colocar, ó, frase-chave de foco. Eu posso simplesmente colocar alisamento, tá? Então, eu posso colocar alisamento. Você percebe que ele já mudou aqui, ó. Ele ficou amarelinho. Mas a gente quer mesmo que ele fique verdinho, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Aqui eu vou já colocar uma meta descrição. E eu tenho que colocar alisamento aqui. Uma descrição. Então, eu vou colocar assim, ó. Aliás, assim, ó. Conquiste cabelos lisos e disciplinados através do alisamento orgânico brasileiro. Vou colocar assim, tá? Que utiliza produtos naturais. Percebeu que à medida que eu fui digitando, em algum momento ele ficou verde. Essa minha barrinha aqui embaixo ficou verde. Por quê? Porque é o tamanho mínimo para minha meta descrição, tá? E aqui é importante também que eu coloque o slug, eu coloque também o alisamento brasileiro. Só que essa página aqui, ela é a página principal, então ela não vai ter de fato um slug, tá? Então aqui, ó, lisage Brazilian, eu vou colocar, e tem um rabo passando na sua tela, do gatinho Tom. Eu posso simplesmente, eu vou tirar aqui, ó, eu vou apagar tudo isso daqui, vou colocar assim, ó, alisamento brasileiro, e vou colocar tracinho Blanche Paris. Beleza? Vou fazer isso. Ó, ele tá verde também, tá? E aqui, olha só com essas pequenas alterações que eu fiz, o meu SEO já ficou verdinho. Então, ele já tá interessante. Aqui ele ainda tá colocando aqui, ó, frase-chave nos subtítulos. Use mais vezes a sua frase-chave, ou seja, alisamento, ou sinônimos dela, nos subtítulos H2 e H3. Então, ele está falando para eu usar a palavra alisamento no H2 e no H3. Eu não vou fazer isso porque senão eu vou alterar a copy do meu cliente, tá? Mas aqui também ele está falando que a minha palavra-chave não aparece no meu slug, tá? Então, aqui eu poderia mudar o slug aqui para alisamento, simplesmente, e aí aquela ali já desapareceu, tá? Então eu vou apenas mudar aqui, ó, colocar o atributo alt na imagem, em todas aquelas imagens que estão lá na minha mídia, e provavelmente eu já vou conseguir um bom SEO on page, beleza? Vou atualizar aqui e a gente teria que fazer ainda o SEO off page para a gente garantir que essa página tenha mais pontos com o Google, mas isso é um bocado complicado. Mas com o SEO on page você já consegue entregar um bom trabalho
pro seu cliente, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal. Eu sou Graciela Neves e nos vemos no próximo vídeo.